preocupando ali no final do ano em termos de número de sócios, né? Você teve uma queda vertiginosa ali no número de sócios, foi só acabar o campeonato. A rapaziada deu aquela saída, né? Como é que está isso hoje? Qual é essa quantidade hoje? Vai ter reestruturação do plano de sócio? Vai ter aumento? Como é que está essa situação diretamente com esse sócio torcedor? Primeiro, nós perdemos quase 7 mil sócios do mês de dezembro até então. Caímos de 33 para 26. Isso é muito ruim para o clube, né? Aí você vê. E segundo, vou dar uma notícia aqui, a gente está mudando a nossa operadora. A Futebol Card está saindo e está entrando a Ingresso SA. Desde quando eu assumi o clube, eu procuro fazer o que é melhor para o Vitória. E a Ingresso SA nos trouxe uma proposta que é infinitamente melhor da Futebol Card na porcentagem do que cobra para o clube. Então, a gente vai no que é melhor para o clube. O contrato da Futebol Card era 15%, a Ingresso SA acho que caiu para 9% ou 8%, e a economia é muito grande para o Vitória. E essa rescisão, como é que foi? Amigável, de boa, sem problema, sem multa. Assinamos uma rescisão de boa, tranquila. Agradecemos a Futebol Card pelo período que esteve no Vitória, mas o Vitória precisa ir para quem ajuda mais o Vitória nesse momento difícil de crise financeira que a gente passa e a gente vive. Então nós tivemos uma proposta melhor que a Futebol Card, consultamos a Futebol Card com relação à proposta, a Futebol Card não conseguiu igualar a proposta e nós estamos trocando, estamos saindo da Futebol Card, estamos indo para a Ingresso SA. Então isso deve se dar, essa rescisão já foi feita entre Vitória e Futebol Card, o contrato com o Ingresso SA já foi assinado entre Vitória e Ingresso SA. A partir dessa semana agora, a gente já fez a migração de sócios automática, os sócios que já estão todos migrados para o Ingresso SA. A gente está ajustando tudo isso para a gente lançar uma grande campanha, assim, uma grande promoção, um grande feirão, antes do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa assim melhorar e voltar a ter a quantidade de sócios. Que eu posso adiantar para você que os ingressos serão majorados, não tem como você cobrar o mesmo ingresso da Série B para a Série A, nós vamos ter aumento de ingressos sim, e a gente está muito preocupado com essa queda de sócio, e pelo fato do Vitória, ele está cortando tudo que ele pode para se equilibrar e para que sobra dinheiro para contratar atletas e para melhorar a sua vida. A gente está revendo todos os nossos contratos. Revemos o nosso contrato do patrocinador Master, fomos para um contrato maior, e também revemos o nosso contrato de bilhetagem, estamos indo para um contrato que traga menos onerosidade para o Vitória, que seja um custo menor para o Vitória e que sobre mais dinheiro para o clube. Então não é fácil você gerir, é difícil, as decisões precisam ser tomadas no que é melhor para o clube. Então comunico a vocês que a partir de agora o Vitória será gerido pela Ingresso SA e não mais pela Futebol Card. Breno Menezes. Fábio, saindo um pouco do campo, falando do Barradão, a gente viu que eles anunciou lá o novo placar, né, do Vitória, no telão. Eu queria te perguntar em relação ao alambrado. Você chegou a citar, queria trocar tudo mais para acrílico. Vai precisar o Vitória sair do estádio para fazer alguns jogos fora? A situação também dos refletores vai ser LED agora também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bora lá, o placar e o backdrop que vai ser novo, vai ser montado amanhã, inclusive. O placar já está montado, amanhã vai ser o teste do placar. E a gente tem um backdrop, que é aquilo que fica atrás do eletrônico agora e tal. Vai ser montado amanhã, deve ficar montado pelo menos até segunda ou terça, quando começa a apresentação dos atletas. No Vitória, desde quando eu assumi, a gente só apresenta depois que sai no BID, certo? E a gente vai esperar a janela abrir dia 15, pagar a taxa, só de taxa dos jogadores já vai em 180 mil que você tem que pagar. Não é fácil você contratar, não é só contratar. E a gente tem um plano de trocar o alambrado, sim. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, com um patrocinador do clube. A gente tem que buscar, que a gente não tem dinheiro, é um custo alto a troca do alambrado. Os refletores devem ser uns 2 milhões para você transformar para LED, todos os refletores. A gente já tem 2 propostas de refletores, estamos buscando a terceira. E a ideia sim é a gente trocar os refletores e os alambrados. A gente está procurando patrocínio e grana para fazer isso, mas a gente precisa, até porque nós recebemos a notificação de vistoria da CBF, que são coisas importantes. Por exemplo,
atrás do gol onde fica a camisa 12 ali. A gente tem uma encosta que fomos notificados pelo Ministério Público e nós começamos uma obra na encosta, certo? Estamos fazendo a obra de encosta, uma obra para evitar o deslizamento. A gente precisa fazer algumas melhorias no nosso vestiário, por exemplo, o vestiário de visitante não tem uma sala para comissão técnica, nós vamos precisar fazer uma sala de comissão técnica para o vestiário visitante, vamos ter máquina de gelo. São essas coisas que a gente precisa se adaptar para entrar na Série A no mesmo nível dos outros adversários nossos. Mas a questão do alambrado, a mudança, vai precisar jogar fora o Barradão? Ou... Não vai precisar jogar fora. Hoje a gente teve a conversa, estamos em fase de orçamento, certo? Para buscar o patrocínio para a gente poder fazer. Ô Fábio, rapidinho aqui, antes do Fabrício, você está falando de estádio, vou aproveitar. Como é que ficou a questão do name rights do Barradão? O name rights do Barradão, a gente tem reunião agora, essa semana, com a Fatal Models. Foi aprovado pela aprovado, 78% e tal. Agora a gente começa a negociação com a Fatal Models, da proposta de 100 milhões para 10 anos. Aí você muda essa realidade do Barradão que você estava falando, dessa dificuldade? Não, a ideia é que o dinheiro do name rights, se assim for concretizado, ele venha para fazer a cobertura do estádio. Entendi. Que hoje é a maior demanda. Destinado já. Então. Destinado. A ideia é isso aí, certo? Agora, a cobertura do estádio ela custa muito cara. Os 100 milhões são para 10 anos. Então a discussão com a Fatal Models é primeiro assinar o contrato, segundo como vai ser o desembolso disso. Que o ideal é que a gente recebesse o dinheiro e fizesse a cobertura. Se a gente for receber os 10 milhões a cada 10 anos, vai ser difícil você projetar isso. Então essa é a nova discussão que a gente vai levar para frente. Muito bem, galera participando através do WhatsApp, só para trazer uma ressonância aqui da galera que está com a gente. Boa noite, bancada. Fabrício, pelo amor de Deus, faz um favor para mim. Diga ao presidente que eu estou mandando um grande abraço para ele, como gratidão pelo que ele está fazendo com o nosso clube. Eu confio muito nessa diretoria, sob o seu comando, Ruatão dos Santos Campinas. Esse ouvinte aqui, ele é bem, né? Abraço, amigo. Ele é bem bravo, viu? Bem Vamos lá. crítico e está dando esse abraço no presidente Fábio Mota. Parabéns, presidente, pelo excepcional trabalho. O clube foi destruído pelos falsos gestores. O time precisa agora de meios de criação, não acha? Fábio de Alagoinha, seu filho. Acho sim, Fábio. A gente está procurando aqui, não é fácil. O futebol está inflacionado. Aconteceram algumas coisas esse ano, por exemplo. O pessoal lá da Liga Futebol Forte anteciparam 20 anos de receita de TV. O Sport recebeu 60 milhões, já pipocou em contratação aí, certo? O Fortaleza, o Ceará. Então, além de você ter as dificuldades, você tem hoje uma concorrência muito grande, certo? Quando você toma a decisão de antecipar 20 anos, você recebe dinheiro agora, mas você vai ficar 20 anos recebendo 20% a menos. Eu sei bem o que é isso, que o Vitória tem um caso agora, nesse exato momento, se tomou antecipação da Globo, o Vitória deve 10 milhões ao Decoval, está na justiça, o Decoval já pediu o bloqueio dos 10 milhões das cotas da Série A desse ano. Eu estou brigando contra isso. Você no banco, na verdade, o Vitória pegou no banco e deu como garantia a Globo. E agora o banco acionou a Globo e está lá cobrando os 10 milhões. Se a gente não conseguir receber os 10 milhões, as duas primeiras cotas de abril e maio a gente não recebe. Caramba. É para pagar esses 10 milhões que o Vitória deve de uma antecipação que foi feita lá atrás. Certo? Então, o que é que os caras fizeram da Futebol Forte? Eles anteciparam 20 anos de patrocínio. Então, E a Libra não está antecipando nada, não? Então, a Libra a gente recebeu, por estar na Série B, 3 milhões no início do ano. Logo quando a gente entrou, a Libra está fazendo a negociação e a Libra vai deixar conveniente se você vai antecipar ou não. O que é que eu digo sobre isso? Se a antecipação for para pagar dívida, eu acho que vale a pena. Porque, por exemplo, se você deve, no nosso caso, 35 milhões de Justiça do Trabalho, 30 de CNRD, 65, vamos supor que você bote aí fiscal mais uns 100 milhões, só disso aí, se você recebe 120 e você consegue se livrar disso, vale a pena. Agora, o que eu não tenho coragem é de fazer antecipação para fazer contratação. Porque você vai passar e vai largar a bomba lá. Você fazer antecipação para aumentar o patrimônio e a estrutura do clube, eu concordo. Você fazer antecipação para pagar dívida, eu concordo. Agora, fazer antecipação para contratar jogador, o jogador vai embora, a dívida fica, e depois quem fica aí vai receber 20% a menos durante 20 anos, que vai inviabilizar a sua vida. Mas aí cada um faz do seu jeito, cada um tem a sua maneira de viver. Ô Fábio, o Vitória hoje é um time, uma associação, aliás, aberta para uma SAF, se estiver, qual o perfil de uma SAF que você imagina? O caminho dos clubes brasileiros é ser SAF. Ninguém vai correr. O caminho natural é ser SAF. Tem que se pensar como qual tipo de SAF.
o Vitória precisa começar a discussão da forma de SAF. O Vitória precisa aprovar um modelo de SAF. O primeiro momento para você ser SAF é você aprovar o modelo de SAF. Eu defendo que o modelo de SAF do Vitória tem que ser um modelo onde o Vitória tem um controle do futebol, tenha pelo menos 51% do futebol e que não venda patrimônio. Que você busque, na verdade, um sócio para gerir a SAF. Já falei isso acontece na Alemanha, isso acontece na Inglaterra, isso aconteceu agora no Fortaleza. O Fortaleza acabou de criar um modelo de SAF, foi aprovado pela GE lá do modelo de SAF do Fortaleza. A partir de agora, o só Fortaleza está dizendo no mercado que ela tem uma SAF aprovada. Ela está buscando dinheiro para concretizar o que ela foi aprovada. Então, o Vitória precisa fazer isso. Nesse modelo não é mais difícil de atrair um investidor? Ou pode até ser mais difícil, porém, você não vende sua alma, tá? Você não entrega o controle do seu clube. Então, isso é muito simples. Quando eu assumi o Vitória na Série C, choveu de proposta para comprar o Vitória na Série C. Certo? O nego dizia por aí afora, uns e outros aí, que o Vitória não valia 50 milhões. Não é? Eu recebi proposta de 200 milhões. O Vitória tem um orçamento hoje de 238, maior do que queriam pagar lá atrás na Série C. E eu dizia, não vou vender o Vitória na Série C, não tem condição, a marca está lá embaixo. Na série. Quando o Vitória chegar na Série A, o que é que a gente tem que fazer? Eu não sou dono do Vitória, eu sou o presidente, sou um torcedor, tenho que ouvir todo mundo. O que a Vitória precisa fazer agora é começar a discussão de que tipo de SAF o Vitória poderia ser aprovado. Acho que essa discussão tem que ser feita no AGE, nem no Conselho, que é uma coisa bem maior, certo? Para discutir que tipo, montar uma proposta e colocar. Não é fazer a SAF, não é implementar a SAF, é aprovar o modelo, né? Começar a discussão. Bom, aqui o Lauro José Maia coloca presidente histórico, para mim, um dos ídolos das duas últimas conquistas do Vitória. Eu acho que ele está falando sobre os dois acessos, né? Colocando o Fábio Mota na condição de ídolo ali, né? Como os jogadores também estiveram nessa condição. O outro aqui coloca o Edson Ramos do Cabula. É verdade que o Vitória rejeitou alguns milhões por Wagner Leonardo? E quanto ele vale? O Edson parece estar questionando por que ele não saiu. Para mim, qualquer valor pelo Wagner Leonardo que esteja abaixo ali, eu também não abriria a mão do zagueiro com a qualidade dele. O Vitória tem uma multa contratual de 5 milhões de euros pelo Wagner Leonardo. Chegaram várias propostas, mas não chegou nenhuma de 5 milhões de euros. E o Dudu também. Foram dois jogadores que nós recebemos proposta de fora. Tanto o Wagner Leonardo como o Dudu, nós só recebemos sondagens e propostas de clubes de fora do país. Não vendemos, que a gente entende que são dois jogadores. O Wagner um jogador importante para a nossa defesa. Tanto que quando a gente trouxe o Zapata, começou a se dizer que a gente estava trazendo o Zapata porque ia vender o Wagner Leonardo. O Zapata joga do outro lado, nem joga do lado do Wagner Leonardo, não é? E a ideia não é vender ninguém agora, a ideia é segurar sim. O Vitória não está devendo salário, o Vitória está com seu salário em dia, de jogador, de funcionário, de PJ, de fornecedores. O Vitória está apertado financeiramente. É tipo aquela história que você está com sua vida em dia, mas que você não tem dinheiro para comprar nada para frente. O Vitória vive no limite, vive apertado, vive. Mas não está precisando vender jogador para pagar dívida, está pagando sua dívida. E não está na corda do custaria para trazer um zagueiro da qualidade do Wagner Leonardo? Para mim, o zagueiro as propostas de Wagner Leonardo e Dudu aconteceram sim, a gente negou as propostas. O Wagner Leonardo considerado por muitos, até pela imprensa geral, como o melhor jogador da competição. Não foi o melhor zagueiro, foi o melhor jogador do campeonato, né? Então, imagino que tem que ser bem valorizado. O Fábio Mota toca na multa de 5 milhões de euros. Fábio, em relação à grama do vizinho, rapidamente, o senhor, como presidente, mesmo em tom de brincadeira, leve ou não, sempre alimentou a rivalidade. Sim. E de repente o rival está aí, né, no mercado com muito dinheiro. Você falou que o torcedor é passional e que também é impaciente. O quanto o movimento do rival afeta o ambiente? Zero, nada. Estamos trabalhando, cumprindo o nosso planejamento. No Vitória nada é feito de forma improvisada. Nós temos um planejamento desde o dia que chegamos no Vitória. Era subir para B, era subir para A e era ser campeão. Disse antes, não estou dizendo aqui agora, tem que precisar ser campeão para voltar para a Copa do Brasil. E fomos campeão. Você falou aqui, viu? Falei, temos um planejamento. Nosso planejamento é ir para a Copa Sul-Americana neste ano, é o planejamento que a gente tem. Vamos focar nisso. Não estou preocupado, não tenho medo, certo? Ele tem a estratégia dele, nós vamos montar a nossa estratégia. Aí vamos ver o que é que vai dar certo. Perfeito. Vamos para o intervalo e a gente volta para o último bloco, mais uma sequência de perguntas para o presidente do Vitória, Fábio.